Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas financeiras de uma empresa. E olha, pode esquecer aquela ideia de que isso é um papo chato de contabilidade. Pense nas reservas de lucros como o arsenal estratégico de uma companhia, sabe? Uma ferramenta para se defender, para crescer e, claro, para garantir o futuro. Bora mergulhar e entender como é que isso funciona. Para a gente entender isso bem, vamos usar uma analogia que vai acompanhar a gente até o final. Reservas de lucros são como contas de poupança estratégicas. Cada uma delas tem um propósito bem definido. Uma parte do lucro, em vez de ir para o bolso dos acionistas, é guardada para fortalecer a empresa de dentro para fora. É basicamente aquela famosa gordurinha corporativa para queimar quando for preciso. E aqui já vem um ponto fundamental, que até parece um truque de mágica, mas na verdade é pura lógica contábil. Quando uma empresa cria uma reserva, o valor total do patrimônio dela não muda nem um centavo. O que muda é a qualidade, a composição desse patrimônio. É como pegar um dinheiro que estava no bolso direito, ali meio sem destino, e colocar no bolso esquerdo, agora com um objetivo super claro. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela base de tudo, depois vai passar pelas jogadas mais estratégicas, entender duas reservas bem peculiares e, no final, ver como tudo isso funciona como um verdadeiro escudo nos momentos difíceis. A primeiríssima reserva é a mais importante de todas. E como o nome já entrega, ela é legal, ou seja, é obrigatória por lei. Não tem escolha. Ela é a fundação, o alicerce de toda a estratégia de proteção do capital de uma empresa. E tudo começa com uma regra bem simples. Todo ano, 5% do lucro líquido da empresa tem que ir obrigatoriamente para a reserva legal. É o pontapé inicial, não tem negociação. Só que essa poupança forçada tem um limite, um teto. O saldo total da reserva legal não pode de jeito nenhum ultrapassar 20% do capital social da empresa. Pensa nisso como um copo que, quando enche até essa marca, não se pode colocar mais nada. Bateu 20%, a contribuição para. Agora, para dar uma temperada na coisa, existe um terceiro número na jogada: 30%. Se a soma da reserva legal com outras reservas, as de capital, ultrapassar 30% do capital social, a empresa ganha uma escolha. Ela pode parar de contribuir naquele ano, se quiser. É um limite opcional, um piso. Então, para resumir a ópera, a diferença é crucial. O teto de 20% é uma parada obrigatória, não tem discussão. Já o piso de 30% é uma parada facultativa. É uma luz verde que diz, olha, se quiser, pode dar uma pausa por aqui. Tá, mas para que serve essa reserva tão protegida? A lei é super restrita. Ela só pode ser usada para duas coisas, e nada mais. Primeiro, para compensar prejuízos, funcionando como a última linha de defesa do capital. E segundo, para aumentar o próprio capital social, o que, no fim das contas, torna a empresa ainda mais robusta. Ok, saindo do campo do que é obrigatório, a gente entra agora no manual de jogadas da empresa. Diferente da reserva legal, essas aqui são escolhas, são movimentos táticos que a administração decide fazer para alcançar certos objetivos. Aqui temos três jogadas clássicas. A estatutária é como se a empresa criasse uma regra própria, personalizada. A de retenção de lucros é para bancar o crescimento, sabe? Tipo guardar dinheiro para abrir uma nova fábrica. E a de contingências é basicamente olhar para o futuro, antecipar um problema, uma crise e já ir guardando uma grana para quando esse momento chegar. E aqui muito cuidado para não confundir. Reserva para contingência é uma coisa, provisão para contingência é outra completamente diferente. A reserva fica no patrimônio líquido e é para algo que talvez aconteça no futuro. A provisão fica no passivo, é uma dívida, uma obrigação por algo que já aconteceu, como um processo na justiça que está rolando. Uma é prevenção, a outra é consequência. Essas duas aqui são bem específicas, para lidar com dividendos. A primeira, de lucros a realizar, basicamente evita que a empresa pague dividendos com dinheiro que ela até tem no papel, mas que ainda não entrou no caixa. A segunda é para aquela situação clássica. A empresa teve lucro, mas está sem grana para pagar os acionistas. Então ela cria essa reserva para guardar o dividendo e pagar assim que a situação financeira melhorar. E agora, a gente chega nas duas reservas mais complexas do grupo. Elas são como primas, porque têm a mesma origem. No passado, elas eram reservas de capital, mas aí uma mudança na lei contábil mudou tudo e as transformou em algo novo. A lógica aqui é um pouquinho mais técnica, mas vamos lá. A contabilidade brasileira, para se alinhar a normas internacionais, começou a chamar certos ganhos de receita. O problema? Bom, receita geralmente gera imposto, né?
Para evitar que esses ganhos fossem tributados, criaram um mecanismo genial. Assim que esses valores entram como receita, a empresa imediatamente os transfere para uma reserva, blindando esse dinheiro tanto de impostos quanto da distribuição de dividendos. Então, de onde vem esse dinheiro? Uma reserva vem de incentivos do governo, como um terreno doado para construir uma fábrica, por exemplo. A outra vem de quando a empresa emite títulos de dívida, as debêntures, e consegue vender por um preço maior que o valor nominal. Esse lucro extra vai para essa reserva. A jornada desses valores é bem peculiar. Primeiro, eles entram no balanço como uma obrigação, no passivo, porque a empresa ainda precisa cumprir algumas condições. Depois, conforme as condições são cumpridas, eles viram receita. E aí, no ato final, para não serem tributados, eles são movidos dos lucros para essa reserva especial. É uma viagem contábil completa. Bom, a gente já viu como as reservas são criadas, mas agora vamos ver o papel mais crítico de todos. O que acontece quando a empresa, em vez de lucro, amarga um prejuízo? A lei aqui é muito clara. O prejuízo é como um incêndio que precisa ser apagado. E existe uma linha de defesa obrigatória, uma sequência rigorosa que a empresa tem que seguir. Não dá para escolher qual conta usar primeiro. A ordem é inegociável. E a ordem é esta. Primeiro, queima-se o saldo de lucros acumulados, se houver. Se não for suficiente, todas as outras 7 reservas de lucros são jogadas na fogueira para cobrir o buraco. E só então, se o prejuízo ainda persistir, a joia da coroa, a reserva legal, é sacrificada. Isso só mostra o quanto ela é fundamental e protegida. E essa analogia aqui mata a questão. É totalmente incompatível ter prejuízo acumulado e, ao mesmo tempo, manter uma reserva de lucro. Seria como ter dinheiro aplicado na poupança enquanto se deve uma grana preta para um agiota. Não faz o menor sentido, né? Primeiro, quita-se a dívida. Primeiro, absorve-se o prejuízo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. No fim do dia, essas reservas são muito mais do que simples lançamentos contábeis numa planilha. Elas representam a prudência, a estratégia e, acima de tudo, a resiliência de uma empresa. Elas são a prova viva de que a companhia não está apenas sobrevivendo ao presente, mas está se preparando ativamente para conquistar o futuro.